Olá e bem-vindo à crítica contendo spoilers do filme Gladiador 2. Então, se você ainda não viu o filme e você quer ver o filme, não assista a este vídeo. Ele conterá spoilers do filme Gladiador 2 se você quiser ver a crítica sem spoilers. Eu fiz um vídeo sobre isso também, você pode assistir a crítica sem spoilers. É o último. O vídeo carregado anteriormente antes deste. Então sim, você pode assistir a crítica agora com spoilers e sem spoilers. Então vamos começar sem muita demora. Vamos entrar nos detalhes do filme Gladiador 2, o que eu gostei e o que eu não gostei. Tanto assim, porque na crítica de ontem, na crítica sem spoilers, eu dei um resumo geral do que eu gostei no filme e do que eu não gostei tanto. Podemos entrar em mais detalhes agora. Razões específicas, cenas específicas, personagens específicos que eu gostei, que eu não gostei tanto, e por que isso afetou minha percepção do filme como um todo. Então você sabe, o filme começa com essa cena épica de batalha, sabe? Essa gigantesca batalha naval, onde a cidade é atacada em Numídia. Ok, como os romanos atacam com uma enorme frota, eles atacam a cidade Numídia. E nosso personagem principal, Ano, ou é assim que ele se chama, claro que ele é, como descobriremos mais tarde, não Hanno. Sim, ele é estabelecido como o personagem principal, e claro, podemos imediatamente adivinhar que ele é o garoto de Gladiador 1. Sim, ele é o garoto Lucius Verus de Gladiador. E isso terá algumas implicações sobre as quais vamos falar, mas ele é estabelecido como o personagem principal e... Então você vê sua esposa, e sua esposa é como... Uau, isso é como... Tenho a impressão de que eles apenas colocaram sua esposa para criar essa, eu não sei, motivação para ele. Mas parece estranho porque por quanto tempo vemos sua esposa por tipo 1 minuto, por tipo 20, 30 segundos, ou o que tipo? Oh, ela está aqui e... Ah, olá, minha esposa. E eles têm tipo uma cena curta juntos. E então, basicamente, a cidade é atacada por essa frota romana. E claro, os opressores romanos malvados, um pouco de tipo, sim, romanos malvados. Claro, nós romabus sabemos que isso não é verdade. De qualquer forma, os romanos atacam e há uma luta acontecendo. E claro que sua esposa acontece de ser uma arqueira, que é, digamos, uma escolha interessante do ponto de vista atual, mas naquela época teria sido extremamente incomum, vamos colocar assim, teria sido muito incomum, muito atípico. Ok, essa ideia de que as mulheres estavam lutando, sabe? Uau, elas podiam fazer coisas incríveis, sim, essa é uma ideia moderna, e não era o caso naquela época, lamento informar, mas, sabe, só porque hoje em dia, sabe, temos direitos iguais e sabemos que, sabe, as mulheres também podem fazer coisas impressionantes. Hollywood assume que sempre foi assim, mas odeio ter que te dizer isso. Isso teria sido extremamente mal visto, ok? Isso teria sido como, ei, isso é estranho, isso é como, o que você está fazendo aqui, sabe? Isso é estranho o que você está fazendo, ok, estou realmente meio surpreso que eles não mostraram, sabe, legionárias como legionárias romanas, ou como, sabe, uma legião feminina. Isso talvez em Gladiador, ok, isso é reservado para Gladiador 3. Talvez então teremos a legião feminina e então todo esse revisionismo histórico, onde temos que tipo, só porque agora temos direitos iguais como homens e mulheres, sempre deve ter sido assim, certo? Então é estranho e a vemos por 1 minuto, e então ela está morta, e então ele está tipo, oh Deus, não, claro, uau, ele está super triste, claro. Mas nós, como espectadores, não sentimos tanto porque a vimos por 1 minuto, sabe? Não parece emocionalmente impactante para nós quando vemos isso, e estamos pensando tipo, ok, sim, quero dizer, claro, é compreensível que você esteja extremamente triste agora, mas não sentimos tanto porque a vimos por pouco tempo, sabe? Então ela
Toda a personagem é um pouco estranha, e parece que ela foi apenas colocada lá para fazer com que ele se sinta irritado com os romanos, porque é claro, o general que estava liderando este ataque à cidade. General Acacius, acho que é o nome dele no filme, interpretado por Pedro Pascal, ele está tipo, eu odeio esse cara agora, como nosso personagem principal Hanno, também conhecido como Lucius Verus, filho de Marcus, filho de... Ok, mais para isso, filho de Lucila, neto de Marcus Aurelius. Ele está irritado, ele está tipo, eu odeio esse cara agora. Eu odeio Acacius, eu vou te matar, Acacius, porque você matou minha esposa, sabe? E então, sabe, eu achei isso um pouco estranho e, sabe, o começo todo foi um pouco estranho. A batalha, quero dizer... Quando os romanos atacaram a Numídia em 211 d. como a Numídia havia sido uma província de Roma, até este ponto por centenas de anos, quero dizer. E então, mais tarde, quero dizer, ele foi capturado. Sim, a batalha não vai bem, os romanos vencem, e vemos que Acacius, na verdade, tem uma consciência pesada. Ele está tipo, cara, isso não é pelo que Roma representa. Sabe, tipo, eu não gosto de ser o cara mau e matar pessoas inocentes em nome de Roma. Então é pelo menos interessante ter um personagem conflituoso como o Acacius. E então, sabe, nosso personagem principal é levado como prisioneiro. Sim, ele está se tornando um escravo agora. O usual, como em Gladiador 1, ele se torna um escravo. E então ele chega em uma cidade estranha e remota, claro. E agora ele tem que lutar em uma arena, basicamente quase uma cópia carbono de Gladiador 1, exceto que, como eu disse na minha crítica sem spoilers, meio que uma versão pior e mais irrealista, com explosões exageradas, e tudo é como uau, enormes navios que explodem, quero dizer, é completamente exagerado e absolutamente inacreditável, e ele é jogado em uma arena junto com Yugurta. Não estou brincando, Yugurta, o líder dos Numídios que vivia em... Espere, quando foi a guerra de Yugurta contra os romanos? 100 em ento, e 20 a 100 em ento, e 10 a 100 em. E por volta dessa época, então, mais de 300 anos. Antes dos eventos do filme, mais de 300 anos antes. Quero dizer, isso é completamente ahistórico. E então nosso personagem principal luta lado a lado com Yugurta. Com Yugurta em uma arena, em uma arena contra, meu Deus, contra algumas criaturas de macaco estranhas que eu nem chamaria. É difícil chamá-las de criaturas realmente existentes, que vivem neste planeta. Elas realmente parecem algum tipo de experimento genético que deu errado, onde alguém tentou criar uma criatura assassina, misturando DNA de macacos ou chimpanzés com, sabe, lobos ou cães, e então torná-los, eu não sei, mais dar a eles dentes brutalmente afiados e tudo, e então torná-los super agressivos, e você fica tipo, o que quero dizer? Estou assistindo a um filme histórico aqui? Ou é um filme de fantasia? Desculpe, mas isso é completamente, para mim, foi completamente quebrando a imersão e a credibilidade. Porque se você estabelece isso como um filme que aconteceu no Império Romano, então você não pode colocar criaturas de fantasia aí. Desculpe, mas isso é o que parecia para mim. Essas criaturas pareciam algum tipo de experimento genético que deu errado. Esses não são macacos normais. Esses não são macacos normais. Esses são como macacos assassinos insanos, macacos assassinos mutantes. E isso está completamente quebrando a construção do mundo, na minha opinião, a credibilidade deste mundo. Quero dizer, já estava tenso antes. A credibilidade deste mundo com explosões insanas e exageradas. Ou a cena de batalha, como na criação do filme, os primeiros 10 a 15 minutos com essa batalha marítima, ou esse cerco naval
de uma cidade, sabe? Como um semicerco de batalha naval de uma cidade. E cenas de luta na cidade eram completamente exageradas. Mas agora, com esses macacos assassinos, desculpe, mas isso é simplesmente estúpido. Como macacos assassinos mutantes. Vamos lá, existem muitos animais insanos neste planeta que são realmente perigosos. E no primeiro filme, você viu tigres, você viu leões, e era o suficiente. Como Maximus teve realmente problemas para lidar com essas criaturas, ok, eles são loucos o suficiente. Não precisamos inventar coisas assassinas mutantes, meio cão, meio macaco. Ok, não precisamos inventar tais criaturas, porque este planeta tem muitos animais perigosos. Enfim, isso já era realmente irritante e já nesse ponto eu estava tipo, ok, esse filme vai ser um desastre. Como a batalha naval eu não gostei, era muito exagerada, era completamente ahistórica. E isso aconteceu centenas de anos antes dos eventos deste filme. A esposa do personagem principal, foi apenas colocada para que ele ficasse bravo com os romanos. Ela não serviu para nenhum outro propósito. As cenas em que ele está meio que na vida após a morte, ele vê cenas da vida após a morte, meio que refletindo o que Maximus viu no primeiro filme, sabe, quando a família de Maximus foi morta e ele os viu nos campos de trigo de Elysium, sabe? Como na vida após a morte está refletindo isso. Na minha opinião, está refletindo isso, mas pior, ok, refletindo, mas pior. E a música não me agradou, a música do filme, a trilha sonora, não me agradou, não tinha uma trilha sonora forte, essa é uma das minhas principais reclamações com o filme, não tinha uma trilha sonora forte. Acho que Hans Zimmer não estava envolvido, porque provavelmente estava muito ocupado com Dune, que tem uma trilha sonora incrível, a propósito. E então, tipo, tudo que ouvimos toda vez que eles mostram cenas do primeiro filme, do Gladiador 1, então, toda vez eles tocam o tema do Gladiador 1, as famosas melodias do Gladiador 1, mas o Gladiador 2 não tem um tema que eu saiba próprio. Eu não conseguiria, se você me perguntasse agora, por favor, assobie a melodia de um tema ou uma música do Gladiador 2, eu não tenho ideia, eu não poderia te dizer, mas as do primeiro filme são muito memoráveis. Nós lembramos delas mesmo depois de mais de 20 anos. É assim que memoráveis eram as melodias do Gladiador 1, mas o Gladiador 2 está completamente sem essa parte, o que para mim foi uma grande decepção. Então, sabe, para mim, este foi o ponto baixo, esta cena do macaco mutante na arena. Tipo, oh Deus, isso vai ser um desastre. Isso vai ser uma catástrofe. De um filme, e então, deixe-me pensar o que acontece depois, sim. Quero dizer, claro, nosso herói derrota os macacos porque ele é o poderoso herói, sabe? E então ele chega a Roma. Ah, sim. Não, ele encontra Macrinos, que é o cara que é interpretado por Denzel Washington. E basicamente Macrinos fica impressionado, claro, com as habilidades do nosso herói, com as habilidades de Hanoi. E ele é tipo, sim, eu vou te fazer meu principal gladiador, mas você tem que ser obediente, sabe? Você tem que lutar por mim. E então, eles vão juntos para Roma. Ok, eles vão juntos para Roma por quê? Porque os dois imperadores que estão atualmente reinando, Caracalla e Kita, eles fazem grandes jogos. Eles fazem jogos comemorativos. Porque por causa do épico, vitória de Roma contra os Numidianos, que já foram conquistados 320 anos antes dos eventos deste filme, sabe? Então, enquanto o primeiro filme ainda estava meio que em um contexto historicamente preciso, porque havia as guerras marcomânicas no primeiro filme que realmente aconteceram. Ok, no mesmo período de tempo, o segundo filme, tipo, sabe de uma coisa, eu não me importo mais com a história ou precisão histórica. Vamos apenas colocar algo como a África ou onde estavam os Numidianos. Ok, vamos colocar os Numidianos como 300 anos. Eu estou realmente surpreso que eles não colocaram Cartago. Tipo,
a Terceira Guerra Púnica e a destruição de Cartago, tipo... Isso teria sido hilário, mas não está tão longe, na verdade, temporalmente, onde Cartago foi destruída por Roma, ok. Isso não teria sido tão distante temporalmente de quando Jugurtha foi derrotado. E Jugurtha, a propósito, morre, claro. E sim, eu não sei por que eles tiveram que colocar Jugurtha. Foi realmente estranho. Então nosso herói chega a Roma. E claro, imediatamente você tem mais lutas de gladiadores, sabe? Cenas de gladiadores ainda mais exageradas, onde nosso herói agora tem que lutar no Coliseu. E a propósito, a maneira como Roma é estabelecida. Eu não gostei tanto, e eu não gostei tanto da cidade. No primeiro filme foi, na minha opinião, retratada melhor mesmo que também não fosse historicamente precisa. Eles não usaram um modelo historicamente preciso de Roma, na minha opinião, mas a grandiosidade de Roma, da cidade, foi estabelecida, na minha opinião, melhor no primeiro filme, e neste filme é como, oh, aqui está Roma. A propósito, e ok, visualmente parece muito bem feito, não posso reclamar dos visuais, mas é como se eles devessem ter feito uma introdução épica quando chegam a Roma. Eles deveriam ter, como no primeiro filme, quando eles chegam a Roma, quando mostram Roma pela primeira vez, você ouve como essa melodia e como... Ah, a câmera passa pelas nuvens. E tipo, uau! Uau, Roma, olha isso! É impressionante. Olha como é lindo, olha como a cidade é incrível e impressionante. Você sabe, e aqui é como, ó, a propósito, estamos em Roma. Agora, tanto faz, estamos em Roma agora e eles apenas mostram uma cena da cidade de Roma, não é tão impactante. Eu não gostei tanto assim. Então, pelo menos a minha impressão foi que depois do primeiro terço do filme, ele começa a melhorar. Como agora começamos a entrar nessas intrigas políticas. Onde Ok, nosso protagonista principal ainda está lutando na arena. Então essa trama ainda não se desenvolveu tanto assim. Mas começamos a ver, tipo, sua infância, porque ele foi mandado embora pela mãe dele. Lucila, ok, Lucila teve que protegê-lo. Ela o mandou para o exílio, porque ele era o herdeiro de Roma. O que eu pessoalmente não entendo, não faz muito sentido, porque não era como se Rei Commodus tivesse sido derrotado, e o ponto principal do primeiro filme era que Maximus deu sua vida para restaurar Roma e derrotar Commodus para acabar com a tirania. E então a tirania deveria ter acabado agora, e agora Roma está sendo restaurada ao seu verdadeiro eu, como costumava dizer o imperador Marco Aurélio. No primeiro filme, devolva a Roma sua essência, torne-a novamente uma república, faça-a para o povo. Certo, e então eu não entendo, tipo, oh não, Commodus está morto, mas sim, você ainda está em muito perigo. Eu tenho que te mandar para a África. Ei, isso ainda está dentro dos limites do Império Romano. Você sabe disso, certo? Embora, claro, nesta estranha linha do tempo em que a Numídia ainda não foi conquistada por algum motivo, talvez ainda não faça parte do Império Romano. Mesmo que na realidade fosse parte do Império Romano, em 211 d.C., de qualquer forma, é estranho e ahistórico, mas faz muito sentido. Mas o que eu gosto então é como. Nós temos mais contexto dos personagens, temos mais contexto como. A história de tipo a infância de Hanno, que é Lucius Verus. Então, vou chamá-lo de Lucius Verus agora. Vemos Lucila. Vemos que Acácius é realmente o marido de Lucila. E ele volta da campanha contra os numidianos e diz tipo, ó cara, isso eu não gosto disso. Eu não sinto que estou lutando por uma causa justa, estou sentindo que sou o vilão, estou matando pessoas inocentes, eu não quero mais isso. E então entramos no que eu chamaria de melhores partes do filme, onde eles estabelecem essa trama. Sabe, esse plano para derrubar os dois imperadores tirânicos, Caracalla e Geta, ok, entramos nessa trama, onde o nosso general Acátio diz tipo, ok, temos que derrubá-los, eles são brutais e tirânicos,
e temos que restaurar a lei do povo e devolver o poder ao Senado. E então aprendemos que Acácio posicionou um exército, 5.000 homens fortes, fora de Roma, em algum lugar, sabe? Não muito longe de Roma. E ele então quer convocar seu exército e eles planejam essa trama para derrubar os dois imperadores depois de alguns dias no meio dos jogos. Surpreendendo-os, mas eu quero dizer, não faz muito sentido porque ele não entrou com seu exército em primeiro lugar quando voltou da campanha na África. É como se agora ele de repente entendesse como, uau, esses caras na verdade não são tão amigáveis. Eu agora entendo, sabe? De repente ele percebe que Caracalla e Geta não são tão amigáveis. E há uma cena entre Caracalla e Seta e Acácio, quando ele retorna da campanha na África, e é como... É meio interessante, devo dizer, mas claro, exagerado. Os dois imperadores são retratados como malvados e um pouco psicopatas, é claro. E nosso pobre general, ele está tentando, sabe, servi-los bem e servir ao povo romano e vencer guerras, vencer batalhas para Roma, e esses dois imperadores psicopatas ainda são ingratos e meio que ameaçando ele, e assim por diante. E então depois ele está percebendo, oh uau, esses dois caras na verdade não são tão amigáveis, eles são realmente ruins. Então talvez eu realmente devesse derrubá-los, sabe? Por que você não percebeu isso antes? Eles eram psicopatas hostis, apenas desde ontem. E antes disso, caras realmente amigáveis, ou não faz muito sentido se você pensar sobre isso. Mas, de qualquer forma, pelo menos eu diria que a trama fica mais interessante, porque o primeiro terço do filme foi como eu não achei interessante. Eu estava tipo, ok, isso vai ser um desastre. E pelo menos agora, com a intriga política, fica mais interessante. E nós ficamos sabendo, ok, vemos Lucila também, e ela fala mais sobre, sabe, nós entendemos por que ela teve que mandar Lúcio embora e todas essas coisas, sabe? E aí então eu diria que começa a ficar mais interessante, com a intriga política e tipo, ok, uau, então ele está derrubando os dois imperadores, como isso vai funcionar exatamente? Enquanto isso, nosso protagonista principal, Lúcio Verus, que a propósito acho o menos memorável de provavelmente todos os personagens do filme. Lamento dizer isso, não tenho certeza se sou só eu, mas acho Lucila mais interessante, acho Acácios mais interessante, acho Macrinos mais interessante, o cara interpretado por Denzel Washington, e até acho os dois imperadores como Caracalla e Geta mais interessantes, mesmo que eles sejam completamente ahistóricos e completamente exagerados. A propósito, o Caracalla e Geta não eram assim na realidade, claro, então é completamente inventado e inventado coisas, mas basicamente achei muitos personagens mais interessantes do que nosso protagonista principal, o que acho que não é tão bom, acho que não é o melhor sinal quando você acha todos os outros personagens mais interessantes, enfim. Então temos mais cenas de luta na arena. E agora temos o primeiro encontro entre Lucila. Ela descobre que, ela vê esse cara lutando na arena e ele disse que há outra subtrama interessante acontecendo, como ela descobre que é realmente seu filho. Ele luta contra alguém e então ele recita um poema que ela se lembra de sua infância, da infância de Lúcius. E tipo, merda, este é Lúcius. E também como ele se move na arena. E ele faz uma coisa onde ele pega a terra na mão como Maximus costumava fazer. E ela pensa, este tem que ser meu filho. E então ela se encontra com Lúcius. Mas ele ainda está muito bravo com ela, claro, porque ela o mandou embora. E ele está realmente bravo. E assim por diante, você sabe, e então a trama evolui ainda mais. E eu fiquei tipo, uau, isso está realmente começando a ficar interessante. Agora o filme está começando a ficar mais interessante. Talvez tenhamos uma boa intriga política acontecendo. Desculpe,
eu preciso beber. E talvez vejamos como a derrubada de 2 imperadores e a instalação de um novo, mas então fica um pouco mais insano. E é aí que eu sinto que o segundo terço do filme, por volta do meio, é a parte mais forte do filme. Na minha opinião, eu estou tipo, uau, isso na verdade não é tão ruim. Como isso é interessante, ok? Como temos algumas tramas fascinantes acontecendo. Nós entendemos agora, pelo menos mesmo que não faça sentido na realidade. Mas, pelo menos no universo deste filme, nós entendemos agora as motivações dos diferentes personagens. Ok, nós entendemos como Acacius, o general conflituoso Lucila, a mãe que teve que mandar seu filho embora para protegê-lo. E ela tem uma má consciência. O próprio filho Lúcius, que odeia os romanos e que odeia Acacius. Tipo, eles mataram minha esposa e ele matou minha esposa, eu odeio ele, eu vou matá-lo. E Macrinus, o gladiador, como o cara interpretado por Denzel Washington, como o líder da escola de gladiadores. Ok? E é meio que essa é a parte em que eu gostei do filme. Eu estava tipo, ok, se isso continuar, então eu vou ignorar o primeiro terço do filme que eu não gostei tanto. Mas eu acho que ainda poderia gostar deste filme. E tinha algumas coisas legais. Sabe, nostalgia acontecendo, eles frequentemente mostravam Maximus como de volta, sabe, cenas do Gladiador 1. E toda vez que eles tocam a música do Gladiador, um que é super memorável e incrível, e sim, você tem como nostalgia. E sabe, então eu meio que gostei disso na época, em cerca da metade do filme, e então, na minha opinião, começa aqui a ficar louco. O filme começa a ficar completamente. O filme, de repente, começa a ficar completamente louco. E eu não tenho certeza do que o Ridley pensou, tipo, sabe? Todo mundo tem que ser um psicopata completo. Tudo tem que ficar completamente louco. Eu tenho que superar o primeiro filme. Talvez ele tenha pensado que ele tem que superar o primeiro filme, tipo, cara, eu estou com 86, 87 anos agora, eu tenho que mostrar que ainda tenho isso, tipo, precisamos de mais ação, precisamos de personagens mais loucos, precisamos de mais coisas insanas acontecendo, precisamos de mais psicopatas, precisamos de mais, sabe, enredos e intrigas, e fica demais, fica meio que não acredito mais, porque de repente o personagem Macrinus, que até então era esse líder da escola de gladiadores, fica completamente louco. Tipo, esse cara de repente, sem a motivação que entendemos tanto, ele fica louco, ele é como eu odeio Roma, eu vou destruir Roma, eu odeio Roma, ele diz isso. Então nós meio que entendemos depois porque qual é a motivação dele, mas ele é como nós aprendemos que ele quer. Na verdade, ele está tentando manipular a todos e quer assumir o poder sobre o Império Romano, para si mesmo, certo? Então, basicamente, ele está começando a manipular as pessoas, ele está começando a manipular Caracalla e Geta, e isso vai tão longe que culmina em uma cena. Ok, espere. Primeiro eu tenho que voltar um pouco, porque ele é o cara que na verdade descobre a identidade de Lúcius. Porque é claro que ele é inteligente e ouve o que os outros estão dizendo, e ele tem informantes dentro da sociedade romana. Sabe, e ele basicamente ameaça um dos seus amigos senadores. Ameaça ele, e esse cara está envolvido na trama. Sabe, na trama para derrubar os 2 imperadores, e Macrinus descobre e imediatamente vai aos 2 imperadores e conta tudo. E então como Acacius e Lucila são levados aos 2 imperadores, eles estão furiosos brutalmente. Tipo, eles estão brutalmente indignados, como você poderia nos trair. E sabe, como punição, eles jogam Acacius em uma arena e Acacius então tem que realmente lutar contra Lúcius. E primeiro, claro, eles lutam um contra o outro, uau! E é uma luta louca, e então
Essa foi realmente uma boa cena, onde Acacius conta a Lucius sobre suas motivações e que ele não queria tudo isso, sabe? Ele é realmente o cara bom, ele não queria atacar a Numídia e queria derrubar os dois imperadores. E ele ama sua mãe e assim por diante. Mas então ele é morto, ele é baleado pela guarda pretoriana. E sim, então este é o fim de seu personagem, mas eu achei que este foi pelo menos um bom personagem. Tipo, Acacius foi pelo menos um personagem consistente. Mas Macrinus agora fica mais e se torna cada vez mais louco. E eu acho que isso é meio que... Isso é como... Não é crível, porque você estabeleceu este personagem de uma certa maneira e agora de repente ele está ficando completamente louco. E isso não é compreensível para mim realmente. Não é bem explicado ou bem estabelecido. Porque, de qualquer forma, Macrinus enlouquece e a trama é, sabe, destruída para derrubar os dois imperadores. Mas em vez disso, ele convence Caracalla a matar Geta. E na verdade mata Geta em uma cena realmente brutal, em uma cena violenta, exagerada, na minha opinião. Não precisava ser na minha opinião, sabe? Mas isso provavelmente, infelizmente, é a tendência hoje em dia, que tudo tem que ser mais violento, seja lá o que for. Muito obrigado, Game of Thrones, por tornar a violência brutal mainstream de qualquer forma. Então, Geta, junto com Caracalla, ele na verdade pega a faca em sua mão e junto com Caracalla brutalmente assassina Geta. E pelo menos isso historicamente é de certa forma paralelo ao que aconteceu, porque Caracalla realmente assassinou Geta. Mas isso provavelmente é a única coisa onde podemos dizer que há um paralelo histórico, porque Caracalla e Geta do filme são não absolutamente diferentes de como Caracalla e Geta provavelmente eram na vida real. Se você olhar o busto de como Caracalla parecia, ele era forte, ele era um personagem severo, ele tinha uma barba, ele tinha uma aparência masculina. Ok, ele era um cara durão. Caracalla era um cara durão. Olhe para o busto dele. Isso é como um Shad, ok. Quase como um busto de Giga Shad. Isso não era como um idiota efeminado que era como... Sabe, este era um personagem realmente forte, Caracalla. E até existem bustos de Geta. Então eles, sabe, não eram como o filme os retrata. De qualquer forma, então sim, Geta é assassinado. E então fica cada vez mais fora de controle. E então temos uma batalha naval, claro, porque temos que aumentar o jogo, certo? Temos que ter mais explosões e coisas mais insanas. Temos uma batalha naval no Coliseu. Então o Coliseu está sendo inundado. E então temos como a reencenação de uma batalha naval, que na verdade há evidências de que isso realmente aconteceu uma vez. Foi logo após o Coliseu ser construído, acho que durante o reinado do Imperador Tito, se não me engano, que isso realmente aconteceu. Então isso foi pelo menos meio interessante que algo assim realmente aconteceu, mas é claro que foi super exagerado porque, claro, uma batalha naval não é suficiente, mas tem que estar cheio de tubarões. Ok, como eles têm que colocar tubarões assassinos, porque os macacos assassinos não eram suficientes, certo? Os macacos assassinos mutantes não eram suficientes. Vamos colocar tubarões assassinos. E era como, ó Deus, por quê? Porque você tem que exagerar todas as vezes. Pelo menos estou grato que não eram como tubarões assassinos mutantes, que são meio tubarão, meio, eu não sei, criatura bizarra de polvo ou o que quer que seja, sabe? Pelo menos algo, pelo menos, uau, tubarões assassinos, grandes tubarões brancos ou o que quer que seja. Quero dizer, seria interessante ver como os romanos trouxeram esses tubarões para o Coliseu, mas isso provavelmente é outra coisa. Ok, de qualquer forma, novamente meio que quebrando a crença de que você tem esses tubarões assassinos, mas esse é um tema comum do filme, que acredita que coisas que quebram a imersão ou a construção do mundo acontecem. E então há essa batalha e, claro, nosso personagem Lucius Varus novamente vence porque ele é imortal, ele é invencível. E Macrinus?
Enquanto isso, enlouquece completamente. Ele mata Geta e depois fica ainda mais louco. Quero dizer, ele convence Caracalla a torná-lo cônsul, mas apenas segundo cônsul, depois do macaco de Caracalla, como Caracalla tem um animal de estimação. Ok, Caracalla tem um pequeno macaco de quem ele gosta muito, de algum tipo, ele o considera algum tipo de animal de estimação. Ok, algum tipo de animal de estimação, e Macrinos consegue convencer Caracalla. Depois que ele já convenceu Caracalla a matar Geta, convence Caracalla, que obviamente tem alguns problemas mentais, ele é louco, ele tem alguma doença mental, que é como vemos, ele é um pouco o cara louco e Geta era mais, mesmo que Geta já fosse exagerado, mas Geta dos dois era o mais razoável, e ele convence Caracalla a torná-lo cônsul. E ele agora é o segundo cônsul depois do macaco, então ele de repente tem muito poder, porque Caracalla é esse cara insano que não se importa com política, de jeito nenhum. Ele não se importa com política de jeito nenhum. Ele só quer beber vinho e brincar com seu macaco. E eu não sei se envolver em devassidão ou o que quer que seja. Mas ele não está interessado em política. Ele diz tipo, Macrinos, você faz tudo. E Macrinos agora está se tornando cada vez mais poderoso. E então, como se isso não fosse o suficiente, Macrinos enlouquece completamente. Tipo, eu não sei, cara. Esse cara é como ele muda de um líder meio crível, de uma escola de gladiadores, para um psicopata completo que apenas mata todos de uma maneira horrível e quer destruir Roma e quer ter poder sobre Roma para destruí-la porque ele odeia Roma, entende? E então ele mata Caracalla. Macrino mata Caracalla, completamente insano. Basicamente, as coisas ficam completamente loucas. E ele quer matar todos. E então ele também quer, tipo, você sabe, matar Lucila? Você sabe, a mãe. Você sabe, a mãe de, se eu me lembro corretamente. Talvez eu não me lembre, mas Lucila então tem que ser executada. Talvez tenha sido um dos últimos comandos de Caracalla, antes de Marquinhos realmente matar Caracalla. E você sabe, é completamente exagerado. E claro, Lúcius e Lucila se encontraram novamente. E então Lúcius, sabe, ele não é mais tão brutal com Lucila, e então eles meio que... ele a perdoa, tipo, eu te perdoo e tudo bem de novo, sabe? E então ele descobre que ele é, na verdade, o filho de Maximus. O tempo todo ele não era o filho de Lúcius Verus, o primeiro marido de Lucila, mas na verdade ele é o filho de Maximus, o que explica por que ele é esse incrível gladiador e por que ele pode lutar tão bem, e isso é, na minha opinião, retconning. Eu não diria que isso é o retcon. Eles retconaram a história do primeiro filme um pouco, na minha opinião, porque eu não estava ciente de que isso estava implícito em algum lugar que Lúcius era o filho de Maximus, como eles estabeleceram essa conexão entre Lúcius e Maximus, que não estava realmente presente no primeiro filme. Na minha opinião, não estava realmente, quero dizer, você poderia talvez dizer que poderia ter sido, mas eu acho que eles meio que reescreveram a história para fazer Lúcius ser o filho de Maximus, porque isso absolutamente não estava implícito de forma alguma no primeiro filme. Então, de qualquer forma, sim. Então Lucila agora dá o anel de Maximus, a herança da família imperial para Lúcius, e Lúcius o dá ao seu médico pessoal, que também é um dos personagens mais simpáticos ou interessantes neste filme, e o dá ao seu médico pessoal, e o médico então vai ao acampamento legionário fora de Roma e o dá a este comandante, a este general que era um servo leal de Acácios, e basicamente mostra que o herdeiro de Marcos Aurelius está vivo. O herdeiro do trono do Império está vivo e pede ajuda. Sabe, para restaurar o Império Romano,
para acabar com a tirania deste cara, Macrinus, que conseguiu subir a escada e assumir o controle do Império Romano e do exército do Império Romano. Não todo o exército, mas da Guarda Pretoriana, e a Guarda Pretoriana em Roma, é claro que esta força que é historicamente, pelo menos um pouco precisa, que você tinha a Guarda Pretoriana em Roma, e eles eram como soldados estacionados na cidade de Roma a qualquer momento, alguns milhares deles. Eles até tinham seu próprio campo de treinamento, ou como quartéis militares, era chamado o Castra Pretoria, em Roma, que era bastante grande, na verdade, onde os pretorianos estavam estacionados, e Macrinus então assume o controle dos pretorianos, e então Lúcio agora, através deste legado, tem basicamente o controle desses 5.000 legionários estacionados fora de Roma, e então, como Macrinus sai da cidade e com sua guarda pretoriana, e Lúcio meio que o segue, e eu não me lembro exatamente como isso aconteceu, mas Lúcio de alguma forma consegue se libertar e há uma rebelião em Roma e o povo se levanta contra a tirania, sabe? E então ele vai atrás de Macrinus e então há uma luta entre Macrinus, que enlouqueceu completamente, ele ficou completamente mental, um psicopata completo, basicamente, que matou muitas pessoas, e então Lúcio luta contra Macrinus, e grande surpresa, Lúcio vence, é claro, e Macrinus é morto. Ok, Macrinus é morto, e então basicamente Lúcio vence, ele faz um discurso épico. Lucila, infelizmente, foi assassinada. Em algum momento antes, no Coliseu, ela foi executada. E basicamente agora, Lúcio deveria devolver a Roma sua verdadeira essência. E o filme termina como: ó sim, agora Lúcio é basicamente o novo imperador e devolve a Roma sua verdadeira essência e restaura a República. Ok, mas eu quero dizer, nós sabemos como fãs da história romana, que em 211 de 100, a República não foi restaurada. Sinto muito, e Caracalla realmente reinou mais do que até 211. Acho que ele reinou até 217. E depois disso, você sabe, não muito tempo depois, nos 230, a crise do terceiro século começou. Então, Roma não recuperou sua verdadeira essência e se tornou uma república novamente. Ou algo assim. Então nós realmente não sabemos o que Lúcio faz depois, porque não sabemos se ele devolve o poder ao Senado ou não. É insinuado que talvez ele faça isso, mas claro, isso é completamente ficção. Completamente fictício, completamente histórico, e então nós vemos... O filme começou não tão bom na minha opinião, depois ficou bom por volta da metade do filme, e então ficou um pouco exagerado na minha opinião, que tivemos todas essas cenas como Macrinus vai completamente. Ele fica maluco. Por que você exagera tanto em tudo? Porque todo mundo precisa ser um psicopata. E então, Geta e Caracalla são psicopatas. E Caracalla é ainda mais um psicopata e eles brutalmente assassinam Geta. E então, Macrino assassina Caracalla e coisas completamente exageradas, na minha opinião, não precisaria ter sido tão exagerado. E que o problema agora com a história é porque você tem tantas coisas conflitantes acontecendo que está tudo espalhado como você acha que entende a motivação de um certo personagem. E então é como: oh não, eu odeio Roma, quero destruir Roma. Como Macrino, porque sim, porque eu fui uma vez um escravo, mas Marco Aurélio não foi amigável comigo. É por isso que eu odeio Roma, quero destruir Roma e quero destruir tudo. Oh, uau, ok, essa é a sua motivação crível. Eu não sei, cara, isso é E como eu disse na minha crítica sem spoilers, o filme não tem uma boa trilha sonora, não tem uma boa atmosfera. Na minha opinião, eu sinto falta da atmosfera do primeiro. É histórico,
é realmente histórico, muito mais do que o primeiro. Mas tem alguns personagens interessantes. Eu gosto da Lucila, eu gostei do Acacius, eu gostei da primeira parte do Macrinus antes dele ficar completamente louco, ok, porque para mim isso não parece crível. Isso me parece como, ok, precisamos que as coisas fiquem loucas agora. Vamos transformar Macrinus em um psicopata completo. Por quê? Porque eu não sei, talvez quando criança ele tenha passado por momentos difíceis. Ele já foi um escravo uma vez. Uau, ok, sério, sabe? O personagem principal era meio sem graça. Eu não sei. Senti falta de uma profundidade, tipo... Lucius, o personagem não é tão interessante pra mim. Eu não sei como você se sente. Mas pra mim ele não era tão interessante. Acacius, eu gostei muito, na verdade. Era um personagem interessante. E Geta em Caracalla também era, meio que, mesmo sendo completamente ahistórico, pelo menos interessantemente retratado dentro deste universo fictício. Então, e os efeitos especiais eram, claro, muito bons. Sabe? Muito Computer Graphics Imagery, ok? Muitos efeitos visuais, muitas cores e coisas chamativas. Na minha opinião, eu não gosto tanto disso. Eu prefiro algo mais suave. Versão do primeiro, onde eles usam muitos filtros também para estabelecer um certo clima e atmosfera em certas cenas, o que o segundo não faz de jeito nenhum. É como efeitos visuais chamativos e cores vibrantes. Na sua cara, o Vingadores, sabe, como um filme da Marvel, completamente com cores exageradas por todo lado. Então, mas... Se algumas pessoas virem este filme e eles pelo menos ganham algum tipo de interesse na história romana por causa deste filme, então eu já aplaudo o filme se isso acontecer. Para mim, o primeiro Gladiador despertou o interesse pela história romana e foi quando eu realmente comecei a me aprofundar mais na história romana. Então, se o segundo filme conseguir fazer isso, então já diria que é um ponto positivo ter este filme. Eu gostaria que o filme fosse melhor, porque posso ver que tinha alguns pontos fortes, especialmente em direção ao meio do filme, onde eu diria que se isso tivesse sido feito melhor, poderia ter sido um filme muito bom, Mas você sabe, estava tudo por todo lugar e... tinha alguns outros problemas que mencionei antes também. Falta de atmosfera, falta de boa trilha sonora, falta de boa música, um enredo muito estranho, muitos personagens bizarros que não são críveis, muitos animais exagerados que realmente não existem, e efeitos que infelizmente tornam o filme, na minha opinião, medíocre, dolorosamente medíocre, e isso é muito doloroso, porque é de Ridley Scott, o cara que fez filmes como Blade Runner e Alien, que são alguns dos melhores filmes, na minha opinião, já feitos. Quer dizer, não alguns, na minha opinião, esses provavelmente estão entre os melhores filmes já feitos. Se você olhar para a atmosfera e a cinematografia de Blade Runner, isso é como mais de 40 anos depois, e este filme ainda é como uma obra-prima absoluta. Alien também, se você olhar para a atmosfera de Alien, uau! A atmosfera neste filme. Esta é uma das atmosferas mais intensas que eu já vi em qualquer filme. E a construção do mundo e a cinematografia de Blade Runner 1 é uma das melhores de todos os tempos, ainda depois de todo esse tempo. E agora é muito doloroso ver Ridley Scott, que fez esses grandes filmes no passado. E Gladiador, claro, também foi um filme incrível. Ele teve outros filmes que também gostei, como O Marciano, que foi muito bom. E é muito doloroso ver o que ele está fazendo nos dias de hoje, como se ainda estivesse brilhando através dele. Sua habilidade e seu gênio ainda brilham em alguns pontos, mas é como se ele estivesse se esforçando demais. É como se ele estivesse tentando fazer mais explosões, coisas mais insanas, personagens mais insanos, mais cenas de batalha, mais brutalidade, mais violência. Tudo tem que ser intensificado, e eu acho que mais nem sempre é melhor, então o filme não é tão ruim quanto você pensaria. No primeiro terço pensei que seria um desastre, meu Deus.
Não é tão ruim, mas infelizmente poderia ter sido muito melhor. Eu diria que é dolorosamente medíocre. Dolorosamente medíocre. E é como se algumas coisas simplesmente não fossem críveis. Lucius, sendo o filho de Maximus, me parece uma reinterpretação. E Lucius, o personagem principal, não é realmente tão interessante na minha opinião. E também a relação com outros personagens não é estabelecida. Tão bem, na minha opinião, tipo... Vemos muita construção de relacionamento com seu médico pessoal. O que eu acho bastante hilário, talvez o relacionamento com seu médico pessoal seja realmente estabelecido pelo menos tão bem, se não melhor, do que o relacionamento com sua mãe. Então você sabe que existem coisas estranhas acontecendo e está em todo lugar, então me desculpe, mas eu gostaria de ter gostado mais do filme. Mas é claro, como é sobre a história romana, eu ainda meio que gosto e espero que, se alguém vê-lo, pelo menos despertará interesse na história romana. Pelo menos talvez isso, mas no geral eu diria que é um filme dolorosamente medíocre. Então essa é minha crítica, contendo spoilers de Gladiador 2, me desculpe, eu divaguei novamente, quanto tempo, meu Deus, eu estou divagando demais. Essa é a minha opinião. Tenho certeza de que muitas outras pessoas terão opiniões diferentes. Tentei ser equilibrado, o filme não é extremamente ruim. Não é. E também não é extremamente bom, é medíocre. O que posso dizer é dolorosamente medíocre. Então, você sabe, essa é a minha opinião sobre o filme. Espero que você tenha gostado deste divagação. Espero que você tenha achado esta crítica meio agradável. Certamente perdi algumas coisas, não fiz nenhuma anotação desta vez, foi apenas como... Sem roteiro, eu estava apenas pensando em coisas que vieram à minha mente desde ontem. Então, você sabe, quando eu vi o filme de qualquer maneira, obrigado por assistir a crítica, se você quiser ver o filme. Ótimo! Talvez você ache mais agradável do que eu. Espero que sim, e pelo menos é bom que haja um filme sobre romanos. Você sabe, nem sempre é ambientação medieval. É bom que pelo menos haja outro filme sobre os romanos. E talvez isso já seja, nos dias de hoje, tudo o que podemos pedir. Sabe, eu gostaria que Hollywood fizesse um trabalho melhor na precisão histórica. Mas talvez isso seja pedir demais. Eu não sei, de qualquer forma, amigos, desejo a vocês um bom dia. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.